Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de AutoScanner. Hace unos días atrás se realizó en San Pablo el Salón Internacional del Automóvil. Nosotros fuimos a cubrirlo. En ediciones anteriores te mostramos cuáles son los modelos que van a venir a la Argentina en un futuro ya inmediato casi. Y también entrevistas que tuvimos con directivos argentinos que fueron allá a visitar la muestra. De ese viaje nos quedó pendiente una entrevista con Antonio Megale. ¿Quién es el señor Megale? El presidente de Anfavea, la ADEFA en Brasil. Con él hablamos sobre la austeridad que mostró el Salón de San Pablo, producto de la crisis, y hablamos precisamente de este problema que está enfrentando Brasil, que es una profunda crisis que ha hecho que el mercado de venta y de producción caiga al 50%. Bueno, con Megale hablamos sobre estos temas y cómo va a ser el futuro de esa crisis, cómo se va a resolver, situación que impacta directamente en el mercado automotor argentino. Luego vamos a tener una entrevista con Hernán Vázquez, quien es el vicepresidente de Marketing y Ventas de Volkswagen. Estuvimos en Calafate con él en la presentación del restyling de la Volkswagen Amarok, de la pickup de la empresa alemana que se produce en su planta de Pacheco. Y para el final tenemos la elección de los autos más seguros por parte de CESBI, esta entidad sostenida por varias compañías de seguros que realizan test de reparabilidad y evaluaciones sobre la seguridad de los vehículos. ¿Nos metemos en AutoScanner? En el Salón del Automóvil de San Pablo estamos con el presidente de Anfavea, quien es el señor Megale, quien es la contraparte de ADEFA en la Argentina. Es el presidente de la entidad que nuclea a todas las empresas automovilísticas productoras de vehículos aquí en Brasil. Y, señor Megale, gracias por la entrevista. Y Brasil está pasando por una crisis muy profunda en cuanto a la producción y a la venta de automóviles. ¿Cuáles son las causas de esa caída en la producción y en la venta? Realmente a indústria automotiva brasileira passa por um momento muito difícil. Não só a indústria automotiva brasileira, mas o país em si está numa crise bastante profunda que começou há 2, 3 anos atrás. Talvez os ajustes econômicos que deveriam ter sido feitos no Brasil não foram, e essa crise se alastrou e pegou vários setores da economia, e a indústria é um desses setores que está sofrendo. E nós da indústria automobilística estamos passando por um momento bastante delicado, talvez a maior crise que a gente já viu nos últimos anos, nos últimos 30 anos, que trouxe à indústria o volume de vendas do mercado brasileiro. Nós chegamos a ter 3.800.000 carros vendidos em 2013 e devemos fechar esse ano de 2016 mais ou menos entre 2 milhões e 2 milhões e 100. Ahora, más allá de esto, digamos, ¿qué es lo que ha sucedido de las colocaciones en las exportaciones? ¿Qué es lo que ha sucedido con las plantas, con la mano de obra, con los trabajadores? Porque la caída es muy grande. ¿Lo están sosteniendo? ¿Ha habido despidos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sim, naturalmente houve um ajuste dos quadros das empresas, dos funcionários, houve uma redução. E nós temos alguns programas de proteção ao emprego que as empresas estão utilizando. Algumas com redução de jornada de trabalho, com redução parcial do salário, e outro programa é simplesmente um programa de layoff, que é o afastamento por um período de trabalho. As empresas estão utilizando toda essa flexibilidade e mais alguns ajustes, algumas já reduziram seus quadros, para ajustar o nível de produção ao nível de demanda, né? O que é um ponto que nós estamos olhando com um certo otimismo para a frente é que os primeiros sinais de recuperação já começam a aparecer. Então, ¿Cuáles son esos indicios, esas señales? Sim, os primeiros sinais são, como a gente mencionou, a economia estava um pouco desorganizada e tivemos um problema político enorme no país, que houve um impeachment, que houve a troca da ex-presidente pelo atual presidente Temer, e a nova equipe econômica está tomando várias medidas de ajuste.
E essas medidas, que são basicamente, a primeira delas é um limite do gasto, dos gastos públicos, para colocar a finança do país em ordem, ela começa a dar seus primeiros sinais. A inflação já começa a cair, a taxa de juros também interna no país começa a cair, e houve uma estabilização, vamos dizer, do nosso setor automotivo. Nós paramos de cair, né? Nos últimos meses a gente está tendo um nível estável de vendas, e agora nós começamos a ver um pequeno aumento na demanda de veículos, na procura por veículos, o que já deve agora, no mês de novembro, nos dar um número de produção que talvez será a melhor produção do ano, o mês com a melhor produção do ano. Então são pequenos sinais que começam a aparecer. A confiança do investidor, a confiança do consumidor também começa a voltar, e isso naturalmente a partir do ano que vem a gente espera que haja crescimento mais sustentável. ¿Hubo algún tipo de límite al ingreso de vehículos importados, tanto de los países de la zona, de la región latinoamericana, como de extra zona? Não, dos países da região, nós temos acordo naturalmente dentro do Mercosul e também temos acordo com o México. Há um regime que permite a entrada de veículos, né, da Argentina principalmente, do Mercosul, não há nenhuma dificuldade. Para mercados de outras regiões, terceiros mercados, que chamamos, existe um programa que se chama Inovar Auto, que foi implementado há alguns anos atrás, que ele, dependendo da média da importação das empresas nos anos anteriores, ele permite ter um limite para a importação, né? Mas mesmo assim as empresas não estão atingindo esse limite de importação, porque o mercado como todo ele caiu muito, então isso foi uma baixa muito grande. ¿Cómo analiza el intercambio comercial con la Argentina? Bom, a Argentina, eu diria que é mais um intercâmbio comercial, é quase uma integração produtiva entre os dois países. A gente vê os dois mercados como muito unidos, tem que trabalhar de uma forma muito junta. Eu acho que é uma complementação de produção entre os dois países. Infelizmente, o Brasil hoje ele está com um mercado muito baixo, mas assim que recuperar, eu tenho certeza que ele terá um impacto positivo também na produção de veículos da Argentina. Hoje nós estamos exportando mais para a Argentina do que importando, mas eu tenho certeza que à medida que a recuperação do mercado brasileiro vier, e a gente espera já para o ano que vem alguma recuperação, a gente começa a trazer mais veículos da Argentina. O importante é que a gente tenha um comércio equilibrado entre os dois países, onde a gente tem essa integração produtiva, as fábricas tanto no Brasil quanto na Argentina possam estar atendendo a esse mercado de uma forma total. En la Argentina se está debatiendo, se está hablando sobre que el bloque Mercosur negocie libre comercio o mejores condiciones con Europa, pero también se está hablando de abrirse hacia el Pacífico. ¿Cuál es la posición de usted respecto de este tema? ¿Europa o Asia-Pacífico? Bom, nós estamos trabalhando junto, nós da Anfávia, quer dizer, do Brasil, junto com a DEFA, estamos em conversas. Nós entendemos que o Mercosul ele tem uma oportunidade e nos parece que essa é a vontade dos governos brasileiros e argentino para que a gente avance no acordo comercial com a União Europeia. ¿Qué opina de la llegada de marcas y de productos automotrices chinos a la región? Bom, naturalmente nós estamos vendo com bastante cuidado, observando. Ainda não há uma invasão, não há uma chegada as marcas chinesas ainda elas não chegaram de forma tão forte, mas eu acredito que no futuro elas deverão estar instaladas. Desde que a gente tenha condições iguais de competição para todas as marcas nos países, eu não vejo nenhuma dificuldade. Lo saco de la industria y lo traigo aquí al salón. En esta oportunidad, en esta edición 2016, estrenan casa nueva ustedes. ¿A qué se debió el cambio? Bom, nós achamos que a gente precisava melhorar o nosso salão do automóvel. A gente entende que esse salão do automóvel de São Paulo já está entre os 5 melhores do mundo, na nossa visão, mas as instalações não eram adequadas. Então nós mudamos para um lugar mais amplo, que oferece melhores condições para os clientes, uma área climatizada, um estacionamento adequado, de um acesso que seja adequado, enfim.
é uma área muito melhor em termos, achamos que fizemos uma evolução muito grande do ponto de vista de infraestrutura e estamos tendo a felicidade de ter um salão do automóvel muito concorrido. Temos em exposição hoje 540 veículos, dos quais 150 são novidades, são versões ou de alguma forma uma novidade. E isso é muito importante nesse momento que a gente precisa que a indústria ela volte a crescer, que as vendas voltem a crescer. E tenho certeza que essa paixão que o brasileiro nutre para os veículos vai ser impactada pela essa mostra que estamos tendo aqui. E se tudo der certo, a partir de novembro, dezembro, a gente começa a recuperar gradualmente nosso mercado. Bueno, muy bien, muy amable por haber estado con AutoScanner. Estuvimos con Antonio Megale, quien es el presidente de Anfavia, la entidad que nuclea a las fábricas automotrices en Brasil, organizadora del Salón Internacional del Automóvil de San Pablo. Ya seguimos con más AutoScanner.